Mano, eu entrei numa reunião da empresa com esse fundo. Ah, não acredito, mano. No, God! No, God, please, no! No! Meu pai tá aqui Salve, Codolo. com o fundo, peraí. Aí. E aí, Luiz, beleza? Vou acabar essa gravação na hora. Fala, seus perninha mascaradinho, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui no nosso quarto episódio do FodaCast Os Amendoins, com muita informação que não é verdade, mentira. Estamos também com muitas risadas, muitas brincadeiras, uns temas legais. E se você está aqui é porque você gosta da gente, então deixa seu like, dá um joinha, clica no sininho para fazer Belém, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, se eu não falei ainda, que se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e segue o nosso Instagram, @FodaCast com PH, PHODACast, C-A-S-T. Lemão, estamos aqui de novo. Uma quinta-feira, ou o dia que a pessoa estiver assistindo, divertida aí. Hoje a gente começa a falar do... Lemão, me ajuda, Lemão. Você abriu a pauta aí. Temos... Hoje, no episódio de hoje, temos o jogo do River, aquela loucura que... Enzo Pérez de goleiro. Exato, Enzo Pérez de goleiro. E não bastasse, os caras jogaram com 9 jogadores e ganharam o 10 jogo. jogadores, não foi? Acho que foram 10 jogadores de linha, um goleiro e nenhum reserva. Acho que foram 9 no... Não, acho que foi sem reserva, cara. Não, foi sem reserva. Foram 10 titulares, o Pérez de goleiro, 11, e nenhum reserva. Se machucasse alguém, tava fora já. É meio boa colocar 9 jogadores na linha ou no banco, né? Não faz muito sentido, mas beleza. Não ia ser a mais inteligente. Ô, Alemão, só antes da gente falar dos temas que eu acabou passando aqui, teve votação no Instagram, o pessoal pediu camisa do Fenerbahçe, então estamos aqui, ó, Fener. Galera, essa semana eu vou lançar uma outra pergunta aí, mais 2 camisetas para vocês escolherem. É a famosa hashtag Rinha de Camisa. E vocês votem lá que no próximo podcast, no 5º episódio aí, eu venho com a camisa que vocês escolherem. E o 5º episódio, inclusive, que a gente vai ter novidades, mas a gente vai contando durante a semana, porque vai ser bem massa, vai ser inédito. Como a gente ainda não gravou, é inédito, então vai ser inédito. Quinto e sexto, né? Já estamos com duas novidades aí fechadas. Então, Lemão, vamos então começar o vídeo, depois a gente fala os temas já, porque eu cortei aí, então vai ficar muito grande essa introdução. Vamos começar esse vídeo da hora aí. Bora. E pra variar minha bebida... Sempre, mano. Quase eu cuspi tudo. Eu percebi. Já... Primeiro corte, já vou anotar aqui já. Puta merda. Eu tô no cafezinho aqui, deixa eu colocar na minha... Aí. Ai, Deus. De florzinha. Ô, Lemão, então hoje a gente vai falar do River, vai falar do Liverpool, não especificamente do Liverpool, né, mas do Alisson, que fez uma, até então inédito, se eu não me engano, no time do Liverpool, um gol de goleiro. Exato. A gente também vai falar da convocação, né, que o Tite fez aí para os jogos eliminatórias. Foi mal, tô engasgado ainda com coisa que você fez aí. Quebrei, né? Porra! Agora até o raciocínio foi embora aí. A gente vai falar dos palpites do Brasileirão, que começa dia 29, né, Alemão? Exato. Quem a gente vai zicar hoje, o que a gente vai acabar com o futuro hoje. E também a final do Paulistão. A gente tá fazendo vídeo na quinta-feira, então tem o primeiro jogo hoje, às 10, e o segundo jogo domingo. Então, a gente vai fazer não um comparativo de jogadores, mas a gente vai falar um pouquinho, sem dar muita ênfase em resultado e não sei o quê, porque a gente não sabe o que vai acontecer, nem como os times vão entrar em campo. Talvez agora às 9 tenha saído a escalação, mas a gente não viu aqui, qualquer coisa até eu abro para ver, mas a gente não sabe muito, então vai ser meio que na resenha mesmo, né, Alemão? Como sempre. Até porque a gente não quer zicar o Palmeiras, né? Porque
A zica já tá virando marca registrada. Não fala, vai que zica, não fala, vai que zica. Não, então, nem vamos dar placar, porque... Não. E se a gente tentar fazer zica reversa, pode ser que não funcione. No meu caso, funcionou algumas vezes aqui já no podcast. Pode ser que a zica reversa e vire reversa da nossa zica reversa. Exato. Esse loop aí, fica na origem aí. Lemão, hoje tô comendo os nossos queridos amendoinzinhos, os mindubinhas. Agora você... Homenagem ao nosso canal, querido. Você é o raiz aqui do podcast, na verdade, né? Eu tô aqui só pra falar groselha, porque quem carrega esse podcast aqui, a essência dos amendoins é você, cara. Lemão, você toma café 9 horas da noite, meu amigo. Como é que eu... não. Aqui, acordei 5 da manhã hoje. E tem a final do Paulistão, que a gente falou aí, então tem que... que é pra acordar, entendi. Exato. Então vamos lá, Lemão. Primeiro assunto, vamos começar com o River? Bora, vamos falar. O River tinha tudo pra ser o River, mas não foi? Começando bem, piada. Sensacional. Sucesso! 10 visualizações do canal cai, a gente não sabe por quê. Alemão, vamos sair da reunião, já acabou, já deu por hoje. Eu falei do canal, não, é do vídeo, né? A gente ainda não postou. Alemão, e aí, o River, tudo pra dar errado, deu certo. O Enzo Pérez ainda foi eleito homem da partida. Cara, não tinha visto isso. Foi eleito homem da partida ainda, pegou umas bolinhas ali, nada muito complicado e tal, mas pra quem não é goleiro, acaba sendo. É a mesma coisa que eu que não jogo nada, falar assim, vou pegar no gol. Tá, por isso que ele foi pro gol, inclusive. Então, o cara machucado, sem ser goleiro, foi... É bem alternativo, é bem engraçado essa história. Foi bem e pra mim, tipo, isso é mais... foi mais surpresa do que... E é mais difícil do que, tipo, você jogar com 9 jogadores na linha em si. Porque, tipo, 9 jogadores, os times meio que estão meio que acostumados a jogar. Não o jogo todo, mas tem situações que acontecem. Agora, um cara que não é goleiro, jogar no gol, ainda mais no nível profissional de Libertadores... De Libertadores. E não entregar, não comprometer, e o time ganhar. Ganhar bem, jogando, não primor, porque também os caras estão com um monte de desfalque, né? Mas ganhou... Os 2 gols foram no começo também, né? Então... Lemão, e você acha que a Conmebol errou de ter mantido o jogo? Cara, eu acho que não, porque a regra é que os times podem inscrever 50 jogadores, né? Acho que se fosse uma regra mais, estrita de inscrições, beleza, mas, cara, eles dão a chance do time inscrever muitos jogadores, então, cara, o River, se eu não me engano, escreveu 32 só. Eu pensei que tinha sido 25, acho que o Arthur me falou que tinha sido 25. Não sei, somos 2, divide por 2 é o que escalou, pronto. 37,5. O Pérez estava machucado, era meio. Era meio, era ele que era metade da conta aí. E, Lemão, e que fiasco do Santa Fé, hein? Vamos pôr que o River é um time grande, tem muita tradição, mas tinha tudo pro Santa Fé ganhar e eu não consegui ganhar de um time que não tá com banco e... sei lá, né? Como é que será que foram as manchetes na Colômbia com isso? Jogando em casa, né? Por mais que tudo bem, a gente já falou aqui nesse contexto, jogar em casa... tem contribuído menos. Foi em casa ou foi fora? Foi em casa. Foi em casa? Foi. E assim, tem escudo, né? Não, Alemão, foi na Argentina. Ô, louco, mas em que estádio foi? Aí eu não sei. Porque eu vi, eu tava vendo, eu vi que o estádio não era o... Aqueles não estão jogando no Monumental. Se eu não me engano, o Monumental de Nunes tá reformando. Mas o Monumental de Nunes. Foi no Monumental de Nunes? O River Plate conseguiu um feito histórico no Monumental de Nunes nessa quarta-feira ao vencer o Santa Fé por 2-1. Então é isso, é que tá reformado, né? Daí eu acho que eu não tinha visto o jogo no Monumental de Nunes reformado. Daí eu já pensei que era na casa do Santa Fé. Foi na Argentina. Tem esse peso, né? Jogar fora de casa, o Santa Fé, querendo ou não, deve ter tremido, porque o River Plate é o River Plate, tem camisa, que é até uma coisa que a gente falou nos outros episódios, que a camisa pesa, só que no caso a gente zicou, porque a gente tava falando do Real Madrid. É verdade. Essa foi uma zicada reversa que, no meu caso, funcionou aqui. Pra você deu certo, pra mim, eu falei, mais uma pra conta. Não, mas foi bizarro, cara. Eu acho assim que
Tudo bem, coisas que acontecem no futebol, mas o Santa Fé, na situação que estavam, o River Plate, não a situação que estava o Santa Fé em si, porque o Santa Fé é o último colocado do grupo. Tem 2 pontos, tá 4 do Júnior Barranquilla, que é o terceiro, mas a situação, né, era aquela história assim, qualquer lugar que você chuta, tem chance de sair gol, porque o cara não tá acostumado a jogar no gol. Sim. E o que a gente viu foi o Santa Fé, de certa forma, não arriscando tanto isso, dando um chute ali, um chute aqui, nada muito incisivo, e o River Plate matando o jogo no começo, acho que com 6 minutos já tava 2-0, eles, sei lá, perderam as forças com um time que não tinha nem reserva. Tem essa questão física também, né? Os caras não terem reserva, era para ter mais gás, um jogador a mais na linha, então acho que por mais que tem toda essa questão de ser fora de casa e do River ter uma camisa muito mais pesada, o Santa Fé não é qualquer um também, né? O Santa Fé foi campeão da Sul-Americana há uns 2 ou 3 anos atrás, ou até mais, mas enfim, foi na última década campeão da Sul-Americana, então acho que dá para considerar vexame pro Você sabe quem que é da base do Santa Fé? Que da base eu não sei, mas que antes de vir pro Palmeiras era do Santa Fé? Borja não é. Não, Borja não. Mina? Mina. Boa. Mina ele era do Santa Fé antes de vir pro Palmeiras. E até um ponto que acho que não tá aqui no script, mas que a gente conversou aí nessa semana foi a entrevista do Praz lá no Podpah, né? E não sei se chegou a assistir todo o episódio. Assisti. E ele coloca o Mina tipo, como um dos melhores zagueiros que ele já jogou, né? E tá numa certa má fase lá, né? Na Europa. Não engrenou no Everton, né? Não engrenou no Barcelona, não engrenou no Everton. Ele tava pra ir pro Valência, se eu não me engano. Pode ser que aí deslanche, né? Nossa, ao seu Valência. Ao seu Valência. Mas tipo, no Barça acho que era até meio que, não esperado, mas tipo, poderia ser que ele no primeiro momento não fosse utilizado como não foi, mas daí acho que no Everton já era esperado um pouco mais dele, né? Faltou, não digo dedicação, né, mas faltou se encontrar ali para ter um resultado melhor, um desempenho melhor no time do Everton, né? Que também não tá grandes coisas, é um time bonitinho, ajeitadinho, tem peças boas, mas não costuma fazer boas campanhas tão regularmente. Não, mas pô, eu acho que pra essa temporada principalmente, o time do Everton brigou, tipo, ficou um pouco melhor do que a temporada passada e, pô, contratou bem da última temporada pra essa, né? Trouxe James Rodrigues, trouxe o Alan, o volante que era um símbolo ali no Napoli, o Calvert-Lewin começou muito bem o Rames que se machucou, né? O Rames, o Calvert-Lewin, tipo, conseguiu uma vaga até na seleção inglesa por conta de ter feito muitos gols. Foi mais no começo da temporada, mas foi uma performance muito boa. O Ancelotti é o treinador, né? O Ancelotti tem um baita treinador no banco também. Alemão, se o Everton ganhar na última rodada, vai jogar contra o... Ixi, tadinhos. Vai jogar contra o City fora de casa. Se ganhar... Mas o City já tá pensando em Champions, né? Ritmo de festa já. Tá em ritmo de festa. Quase perdeu ponto pro Newcastle. Quase perdeu ponto pro Newcastle. Eu não lembro se teve algum jogo depois, mas acho que o último jogo deles foi contra o Newcastle e quase deram uma bobeada. Colocaram um goleiro lá de 56 anos pra jogar. Ben Carlson, né? Não lembro se é Ben o primeiro nome, mas é o Carlson, né? Se o Everton ganhar e o Tottenham e o West Ham perder, o Everton ainda pode beliscar uma vaguinha na Liga Europa. A forma pro que vinha fazendo nos últimos anos vai ser um baita resultado. Será que o Leicester vai bobear de novo? Vai ficar sem competição europeia? Aliás, sem competição europeia não, na temporada passada chegou a pegar a Europa League, né? Ninguém tira mais ele da Europa League, ninguém mais tira o Leicester. Mas ele tem que ganhar e torcer pro Chelsea ou pro Liverpool perder pra passar. Acho que vai ter mais um. É que eu tava vendo a classificação agora há pouco, mas acho que vai ter mais uma vaga por conta da FA Cup, né? O Leicester ganhou a FA Cup, acho que já tá na Europa League. Até o quarto colocado classifica pra Champions, o quinto e o sexto pra Europa League. O quinto e sexto, então é isso. Acho que o Leicester é o atual quinto colocado.
o Google tava comendo bola, então eles estavam mostrando só o quinto colocado lá indo pra Europa League. Talvez porque o Leicester tenha ganho e abriu uma vaga, né? Eu acho que é isso. O Leicester ganhou a FA Cup, pelo menos que golaço do Chile, mas né? Não sei se chegou a ver. Vi. A FA Cup é um campeonato da hora, né, cara? Sempre tem umas surpresas. É o que eu mais gosto em futebol, cara. Quando surge uma... O Leicester ainda assim, nos últimos anos, acho que desde o título, ele, de certa forma, tem sido mais consistente nos campeonatos ingleses e tudo mais. Mas eu acho engraçado, eu gosto quando esses times pequenos, você vê assim, time da 4ª divisão eliminou o Mônaco, time da 6ª divisão eliminou o Fulham, entendeu? Eu acho bacana quando esse timinho pequeno consegue esses feitos. E o da hora é que acho que a FA, assim, o que eu tenho conhecimento é a FA Cup e a Copa da França, eles, tipo, é meio que praticamente aberto, assim, né? Qualquer time profissional pode participar. Daí acaba... Eles estavam querendo fechar... Era a Copa do Brasil que eles estavam querendo fechar para time de Série A e B só, ou era outra Copa? Eu não ouvi de Copa do Brasil eles querem fazer isso. Não, acho que eu tô falando besteira, mais uma vez. Mas não podem fazer isso, né, cara? É limitar muito, né? E tipo, já tem todas as dificuldades que tem. E a Copa do Brasil, tipo, pra alguns times é uma baita fonte de renda, né? Os caras, tipo, jogarem uma fase já... Exatamente. Além de ser uma fonte de renda, é um calendário pros caras, né? Por exemplo, tem time que não tem um calendário o ano inteiro e a Copa do Brasil serve desse calendário. Acho que, tipo, ajuda no calendário, mas, tipo, não vai salvar porque esses times vão jogar, tipo, 1, 2... Não, mas salva, por exemplo, porque pro cara jogar 1, 2, 3, 4 jogos, enfim, os jogadores vão estar recebendo salário, né? Sim, não. Você ajuda esses jogadores pequenos, que estão nesses times começando a carreira, às vezes, ou então que tem essa realidade diferente do futebol, né? Diferente não, né? É a realidade comum do futebol. A gente que fala muito da realidade diferente, e os diferentes são os que ganham bem, os que viram profissionais que ganham muito dinheiro. Exato. Até no goleiro de aluguel, que é o esquema lá que eu jogo, o que a gente recebe por jogo é maior do que, tipo, se você pegar a média por hora do jogador profissional, tipo, médio, tá ligado? Caraca! Então, tipo, a realidade, tipo, a maioria o salário é muito baixo, tá? A maioria tem salário mínimo, alguma coisa assim. Se eu não me engano, 1% consegue mais de 5 ou de 10 mil, uma coisa assim. Então, esse negócio de que, tipo, a carreira no futebol é bem remunerada é que, na verdade, tipo, no geral é assim, né? Normalmente a gente conta só a história dos vencedores, mas é uma minoria, tipo, em empreendedorismo você vai ver isso também, tipo, é uma minoria que dá muito certo, mas é a que acaba sobressaindo aos olhos. Então tem uma realidade no futebol que a gente acaba não vendo, mas é triste. E uma coisa que o pessoal critica também, que eu tinha uma opinião e acabei mudando um pouco essa opinião minha, dos jogadores ganhar muito dinheiro, mover rios de dinheiro. E antes eu falava, o cara podia fazer, podia ajudar, podia não sei o quê. Eu ainda acho que pode doar uma parte, fazer algum projeto social como os jogadores geralmente fazem. Independente da intenção, que a gente sabe que alguns não é uma coisa correta, é só para dar uma legalizada no dinheiro. Mas o que eu hoje penso, o cara ele dedica a vida inteira dele àquilo. O cara ele é jogador, essa é a profissão dele, isso ele vai viver por 10, 15, 20 anos se o cara tiver uma carreira longínqua, pouco mais, 25 anos. O cara ele tem uma carreira que de certa forma é curta. E ele corre todo um risco nesse processo, né, de lesão, ele corre um risco de sofrer alguma fratura muito séria, uma pancada na cabeça, por exemplo, que lese o cara, ele corre o risco de sofrer qualquer outro problema, enfim, que possa surgir. E hoje eu penso o seguinte, eu não acho errado o jogador, é desproporcional a gente olhar os cenários, ganhar muito, o cara ganha muito e tudo mais, não é... faz parte, o cara ele tá entregando praticamente a vida dele inteira, além da imagem dele. Nossa, posso dar uma carada na webcam. Eu dei uma ajeitada aqui na coluna que tava ficando velho. Não, vai fazendo crack.
também entrega a imagem dele, né? Ele não vai mais ter shopping, de ir num lugar tranquilo com a família, porque então ele tem um... que a gente fala assim, eu gostaria de não sei o quê. Só que quando você pode tomar um sorvete com o teu filho, que vai ter... Você fala, puta, essas horas que pega, né? Acho que tem várias variáveis, por mais diferentes que pareçam, que a gente não coloca na equação, né? E sei lá, cara, acho que a gente, no geral, tem que parar desse negócio de querer julgar as pessoas se é certo ou errado. Tipo, os caras não são pagos à toa. Uhum. Os caras geram isso de valor, querendo ou não. Eles geram até mais pagos com uma parte do que eles... Exato, então, tipo, os caras geram receita, mexem com a paixão de milhões e tipo, num ambiente extremamente competitivo, principalmente no Brasil, tipo, todo mundo quer ser jogador. Né? Então, cara, no capitalismo nada é por capricho, tudo é por produtividade, não, nem tudo, mas no futebol, na maioria dos casos, é por competência. Quando você chega nesse nível, tipo, entre os melhores, é por competência. O cara, se ele falar que ele toma água mineral XYZ, vai vender muito mais do que todas as outras. Né? Ele tem esse peso bem maior. Lemão, a gente começou falando de River com 10 jogadores em campo, a gente foi parar em capitalismo no futebol. Ó a resenha como evolui. Essa é a maravilha dos amendoins, cara. A gente até falou do River, a gente já tava no Alisson, né? A gente começou a comentar do campeonato inglês por causa do Alisson. Também, né? Mas... Fez aquele gol histórico, homenageou o pai dele, que infelizmente faleceu esses tempos atrás, né, de uma forma meio complicada, meio trágica. E não é fácil, mas ele deu a esperança pro Liverpool manter a chance ali de Champions League, né? Pô, praticamente, né, que tem a última rodada. Não vou falar o que eu ia falar, porque... Não fala! Não quero zicar, mas... ele manteve o Liverpool vivo na briga aí, pô, um golaço de cabeça, né? Golaço, foi muito, muito bem cabeceado, não foi assim, desviou, resvalou, não, ele foi no grau ali pra pegar. Eu tava até vendo hoje no perfil do Instagram da Premier League todos os gols de goleiro que já aconteceram na Premier League. E assim, o dele é o mais bonito, cara, porque, tipo, tem uns 3, 4 ali que, tipo, é bicão que os goleiros deram e, tipo, o outro goleiro bobeou, a bola encobriu. Aí tem o do Schmeichel também é bonito. Se a galera quiser ver depois lá no perfil da Premier League, a bola sobra pro Schmeichel, ele dá pega de primeira, assim, é bonito também. Mas o do Alisson, eu vi alguma coisa que o dele era o primeiro que acontecia, não sei se era de cabeça, alguma coisa assim. Eu até falei que era o primeiro, acho que da Premier League, mas eu falei besteira, porque... Não, você falou certo, você falou que foi o primeiro do Liverpool. Do Liverpool, foi o primeiro, né? Mesmo. Ah, tá. Tinha que tinha falado do primeiro da Premier League. De cabeça foi o primeiro também. Então, eu acho muito hora essas coisas acontecendo, é muito diferente. Cara, e assim, eu não vi o contexto dos outros jogos, né? Lógico, normalmente quando o goleiro vai pra área é que o time tá perdendo e tal, mas acho que com esse nível de importância de se manter o time vivo na briga por Champions, acho que foi deve ter sido o gol mais importante de goleiro da história da Premier League. Ia ficar feio pro Liverpool, né? Empatar com o penúltimo colocado, com o West Bromwich já tá rebaixado, que teve até o Matheus, que a gente tava comentando no outro vídeo acho que até na escalação do Rei do Pitaco, e é um cara que merece um time melhor pro nível que ele tá apresentando, pro faro de gol que ele tá apresentando, mas pro Liverpool, que foi campeão na última temporada, ia ficar bem feio, né? Já foi uma temporada decepcionante, né? No geral, pode ser que fique um pouco melhor, mas foi uma temporada decepcionante e ia ficar ainda mais feio se não ganhar aquele jogo. E até um ponto que me veio na cabeça aqui, quem que vai ser o goleiro titular da seleção em 22? Difícil, hein? Porque o Alisson fez o gol, mas ele não... Tipo, essa não tava em boa fase. O Ederson, eu acho que é um que não é muito considerado, mas ele, querendo ou não, corre por fora. Campeão com o Manchester City, bom goleiro, tendo atuação de destaque e tudo mais. Só que a gente é muito mais próximo, que é difícil a gente falar,
porque a gente assiste jogos e tudo mais no campeonato inglês, que no caso os 2 goleiros que foram convocados pro Tite pelo Tite para as eliminatórias, tirando o Everton, são do campeonato inglês. Né? Então a gente assiste, mas a gente não acompanha exatamente a evolução do cara. A gente não consegue assistir, por exemplo, todo o jogo do Manchester City, todo o jogo do Liverpool, todo o jogo que a gente falou do Everton. A gente não tem essa consistência de acompanhar como a gente consegue fazer com os times brasileiros, né? Que a gente tem os canais de pay-per-view que você, quero assistir o Flamengo, quero assistir o Palmeiras. Você consegue assistir todos os jogos, passa todos os jogos. Então, eu acho que pela proximidade que a gente tem aqui hoje, vendo a questão, analisando de longe, né, essa questão da fase, o Alisson hoje ele tá numa fase pior do que a do Everton, do Palmeiras, no caso, que foi convocado também. Os 2 que a gente comentou no outro vídeo do top 5 de goleiros são goleiros excelentes, estavam no nosso top 5, mas eu acho que o Everton, pelo cenário que ele vive no Brasil, talvez até por uma pressão de torcida, alguma coisa nesse sentido, ele saia na frente nessa disputa. E aí eu vejo o Ederson correndo por fora. Não necessariamente como uma terceira opção, mas pode até ser uma segunda opção. É que goleiro a gente sabe, né? É raro ter uma substituição de goleiro. Mas eu acho que é capaz do Tite jogar 2 jogos com 2 goleiros diferentes. Em Copa, você fala? Não, na eliminatória agora. Ah, tá. Não, isso sim. Mas eu acho que ele vai optar por manter o Alisson, velho. Também. Foi o titular até agora, não vai tirar do cara sem... Ainda mais que fez o gol agora. Acho que esse gol aí pode ter sido importante pra ele também nessa retomar questão. Confiança, alguma coisa assim. Porque eu acho que, cara, vai ser o melhor trio de goleiros desde 2002, cara. Em 2006 a gente até teve um trio de goleiros legal, né? Mas o Dida destoava muito dos outros. O Júlio César não era o Júlio César ainda melhor goleiro do mundo com a Inter. Eu acho que dos que eu vi, o 2002... acho que foi da história, cara, da seleção brasileira. 3 goleiros naquele nível ali, Marcos, Dida e Ceni. Nossa. Difícil ter. É absurdo a gente falar hoje o nome desses caras e lembrar o que eles foram, né, Alemão? Cara, Marcão pra muita gente aí, um dos melhores goleiros brasileiros, porque a galera viu jogar. O Dida também, tipo, os maiores goleiros da história do Milan. O Dida era um monstro. O Marcão era absurdo, mas o Dida, muitas vezes a gente acaba não valorizando o tanto importante que foi o Dida no futebol, né? Como na posição de goleiro. Você acha que ele é subvalorizado? Eu acho, Alemão. Eu acho que assim, ele é muito valorizado, principalmente pela torcida do Milan, lá na Itália e aqui no Brasil os que torcem pro Milan, mas ele é muito valorizado também pelos corintianos, pelo torcedor da Portuguesa, pelo torcedor do Inter, do Grêmio, se eu não me engano, que ele jogou no Grêmio também, né? Jogou nos 2. Então, eu acho que ele é muito valorizado por esse pessoal, mas às vezes a gente não consegue enxergar o tamanho que o Dida tinha. Ele era um monstro. A gente fala que o Cássio é grande, o Dida é maior que o Cássio. O Dida fechava o gol, abrindo os braços, ele fechava o gol. Pra mim o Dida dá de 10 no Cássio. Ah, sem dúvida. Fácil. É que o Cássio, tipo, deu sorte. Lógico, tem toda a competência dele, do time. Mas ele caiu num... Acho que não, talvez não num Corinthians mais vitorioso, mas no Corinthians que ganhou os títulos mais importantes, né? O Corinthians que ganhou. Do Corinthians. E tendo um destaque, um papel importante, defendendo, fazendo boas defesas. Aquele do Diego Souza, que o pessoal até hoje crucifica o Diego Souza. Mas foi mérito dele, não foi só o erro do Diego Souza. Né? Eu acho que é mais mérito dele, cara, do que do erro do Diego, pra falar a verdade. Porque foi um tapa embaixo, né? E pra ele, goleiro alto, é até mais difícil, tipo, tapa embaixo do que o tapa em cima. Acaba sendo sorte, Alemão? Sorte não. Você não, eu falo assim, sorte no sentido do... O cara, ele... Tudo bem, ele tem toda a técnica dele. Eu tô perguntando coisa técnica de goleiro mesmo. Quando o cara pula, que ele dá aquele pulo, ele vai pro chão. É meio que sorte o cara conseguir acertar a bola no movimento que ele faz. Porque se o cara antecipar o goleiro, ele faz o gol. Aqui eu acho que ali ele não saiu antes, tá ligado? Eu acho que ele esperou o Diego Souza dar o tapa pra ter a explosão. Então não é sorte, porque tipo, ele fez a técnica, tipo, seguiu a cartilha certinho, tá ligado?
O Cássio foi perfeito no lance. E o Cássio, tipo, não necessariamente faz isso sempre, tá ligado? Tem alguns lances que, tipo, ele escolhe canto. Eu vejo que ele não é um goleiro, tipo, tão bom tecnicamente. Ele é bom tecnicamente, mas, assim, pro nível dele, de ter sido um dos melhores do Brasil por alguns anos aí, era esperado que ele fosse um pouco mais, tipo, apurado tecnicamente. Agora, tivesse uma técnica melhor, né? Agora tanto que tá sendo comum a gente ver ele falhando recentemente. Tipo aquela bola que ele soltou do Vitor Luiz. Do Rony, né? Do Rony que gerou o gol do Vitor Luiz no clássico. Provavelmente o Everton, tipo, ou não rebateria, ou, tipo, rebateria ela pro meio pra ficar mais fácil pra ele pegar. Agora o Cássio foi, tipo, mão mole, tá ligado? Tentou agarrar, mas não conseguiu, escapou. E agora que ele tá ficando mais velho, que o físico não tá mais ajudando tanto, tipo, acho que essas deficiências técnicas dele vão ficar ainda mais, tipo, mais visíveis. E ele é um cara que, tipo, pelo que falam, não gosta muito de treinar, né? Então a tendência, tipo, a essas deficiências técnicas aparecerem é ainda maior. Ele já tá, não é velho, mas ele já tá caminhando para aquela idade que o goleiro ele ganha aquela maturidade clássica de goleiro, né? Que ele vira o cara mais experiente do time, que ele vira referência do time, referência eu digo no sentido de experiência mesmo do jogador. O Cássio ele tá com 30 e poucos anos, né? Ele foi muito novo pro Corinthians. 37? Ele foi muito novo pro Corinthians, né? Vamos dar um check aqui. Vamos ver aqui. 33, eu lembro. 33? 33, ele é de 6 de junho, ele vai fazer 34 esse ano. Caraca, então pra goleiro não é velho não, cara. Não é velho. Então ele tem um nível aí, alguns anos aí pra consolidar talvez a maturidade dele como goleiro, como profissional, dentro do elenco do Corinthians ou de outro time, se ele acabar saindo do Corinthians, né? Como ele até já comentou algumas vezes, se não tá bom comigo, eu saio. Não sei que nunca eu pensava que ele era mais velho, então eu imaginei que ele ia aposentar no Corinthians. Agora com essa idade... Se eu não me engano, ele chegou com 24 anos no Corinthians. 10 anos atrás, ele chegou em 2012. Do PSV. Alemão, a gente tá falando de seleção, tudo. Vamos dar uma analisadinha na convocação do Tite? Uira. Nossa senhora, hein? O bicho tá poliglota, tá troglodita, menino. Bora hablar de Buela. Nossa senhora, let's go. Let's go. Eu vou ler a lista, Alemão, por posições aqui. De goleiro a gente meio que já falou, né? Não, mas assim, eu queria saber de vocês. Então, já que a gente falou do goleiro, eu já vou pular a leitura do Alisson, do Ederson e o Everton. Você convocaria algum outro? Faltou alguém? Alguém que tá no radar? Ou que pode pintar numa próxima convocação? Eu digo, assim, os 3 melhores são esses, né? Talvez chamar algum outro goleiro. É que o Ivan, que estava sendo chamado da Ponte Preta, acho que ele tá contundido ainda, né? E ele ia sair para não sei que time, que eu vi rumor de transferência. Eu acho que o Barça tava com proposta para ele. Não era o Barça, não. Mas tem essa história aí. É que tirando o Ivan, tipo, o Cleiton é um goleiro que, tipo, vinha jogando nas seleções de base, mas eu acho fraco, cara, tecnicamente. Você falou até numa escalação do Rei do Pitaco que você colocou meio que por obrigação, porque não... que não tinha outro goleiro pra colocar, acabei colocando ele. Mas talvez eu faria isso, tipo, chamar um goleiro mais novo, mas talvez chamar o do Hugo Souza, do Flamengo, que é um goleiro que, tipo, teve umas falhas, mas eu vejo que tem potencial. Mas é que tá chegando também perto tem Copa América e tem Copa do Mundo, então não dá mais pra fazer tantas experiências aí. E o Diego Alves? Acho que não, cara. É que eu faria, tipo, essa troca, às vezes deixar um dos 3 de fora pra chamar algum outro, mas pra dar canja pra molecada. Cara. Agora o Diego Alves já é um baita goleiro, mas eu acho que tá atrás do Everton. Bom, então vamos para a próxima dos laterais. Ele chamou Daniel Alves, Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus também e o Renan Lodge do Atlético de Madrid. Faltou alguém? Alguém merecia estar? Alguém merecia não estar? Cara, Reinaldo tá melhor que Renan Lodge, não tá não? Não sei.
Eu gosto muito do futebol do Renan, mas o Reinaldo, ele... Talvez no lugar do Alexandre. É que eu gosto mais do Alexandre, cara. Tipo, pela questão da altura, às vezes no jogo aéreo pode ajudar. Mas, enfim, eu acho que o Reinaldo tá pedindo passagem, né, nesse time. Espero que vá mal nesses 2 jogos aí, mas tem jogado bem. Mas é um baita jogador, né, Alemão? E te dá a opção da bola parada também. É um cara que evoluiu muito, tem que destacar essa evolução que ele teve no São Paulo nesses últimos anos, porque foi bem impressionante. E tipo, nas oscilações do São Paulo ele segue jogando bem, né? Então. Virou referência, né? Talvez merecesse uma lembrança aí. Pô, na direita a gente tá fraco, né, cara? Daniel Alves, não que o Dani Alves esteja fraco, mas assim, o Brasil não ter opção pra ele, e ele já com seus 37, 38 anos, O Fagner vai pegar mais uma Copa, será? Ei, caiu de novo aqui os negócios. Se for, acho que é mais uma demonstração de como a gente tá fraco nessa posição aí, cara. Mas ele foi bem até na Copa 2018. Eu fui um dos que criticou bastante a convocação e até os jogos quando o Fagner era escalado. Mas depois eu acabei queimando a língua. Ele não foi tão mal nos jogos, ele foi bem até. Mas acho que não tava em nível de Copa, né, cara? Não conseguiu marcar o Hazard do jeito que... Talvez se a gente tivesse um Dani Alves, por exemplo, no auge, com certeza ia marcar melhor o Hazard. Um Maicon no auge dele na Inter de Milão, na Roma. Também. Eu acho que é uma posição que o Brasil tá meio... Tá carente. Eu não vejo... O Guga, talvez, o Atlético Mineiro, por ser novo, né? Assim, talvez um começo de ciclo para dar experiência. Que é um bom jogador. Mas a nível de seleção, acho que não. Ele é novo, né? Ele é novo, pode evoluir, mas por hora não chamaria, não. E de zagueiro, Alemão? Foi convocado o Militão, que a gente até comentou na nossa live depois da entrevista, a gente estava falando dos zagueiros que poderiam jogar na seleção. Foram convocados todos que a gente falou. Essa a gente não zicou. Então, o Militão, o Lucas Veríssimo, o Marquinhos e o Thiago Silva devem um valeu para nós, porque a gente não zicou eles dessa vez, então, pô, nada mais justo, né? E o Lucas Veríssimo foi o Arthur que ele lembrou, né? O Arthur que cravou. Nosso editor aí deitou, né? Produtor. Mas, acho que a gente estava até discutindo lá na live, e acho que essa quarta vaga aí da zaga não tem muito alguém que a gente fala, não, esse cara tem que ser. Acho que as outras 3 já estão meio que praticamente definidas. Acho que o Militão, o Thiago Silva e o Marquinhos. Mas, cara, talvez o Miranda voltou jogando bem, né, cara? No São Paulo também. Mas não vai pegar a Copa, né? Já tem 30... apesar que a gente fala assim, não vai pegar a Copa é no ano que vem. Já é no ano que vem. Então, acho que pela proximidade e como ele voltou jogando bem no São Paulo aqui, talvez dá pra beliscar uma vaguinha, cara. Pode ser. E porque a gente até comentou na live também lá que o futebol brasileiro tá importando muitos zagueiros, né? Você pega, tipo, os principais times tem um zagueiro gringo, né? O São Paulo tem o Arboleda junto com o Miranda. Então, o Gomes, então não tem muita alternativa. Mendes no Corinthians. Caraca, eu nem sabia que ele era gringo. Ele acho que é uruguaio. Nome de brasileiro. Ô, Lemão, você acha que o Veríssimo tá merecendo? Cara, pra ser bem honesto, não tô acompanhando muito o campeonato português. Vejo os gols e tal, mas não tô acompanhando muito os jogos. Até só fazer um parênteses aqui, ó. Parabéns, Sporting, por ter saído da fila. Quem lembra, eu fiz um dos episódios, acho que se eu não me engano foi até o primeiro episódio com a camisa do Sporting, então parabéns. Boa. Continue aí, Lemão. Sport é o time que eu mais curto lá em Portugal. Não sei você. Só das cores, né? Então. Mas, assim, acho que não tinha muita alternativa a ele, então acaba que mereceu, né? Olha, só vou falar pra você os zagueiros que foram convocados para a seleção olímpica pelo Jardine. Foi o Gabriel Magalhães, do Arsenal, que estava fazendo... Depois eu parei de acompanhar, mas até no começo da temporada estava fazendo um bom ano.
o Luiz Felipe da Lazio, que é um bom zagueiro, o Ibanez, que tá na Roma, que era do Fluminense, se eu não me engano ele foi para Atalanta, e o Nino do Fluminense, que também tá jogando muito bem, né? Cara, talvez eu levasse o Nino no lugar do Veríssimo, pra ser bem sincero. Não sei se eu levaria no lugar dele, mas é um cara pra ficar no radar ali, que o Veríssimo, se não abrir o olho e não começar a não jogar bem... Então, acho que é um cara... E é novo também, tá na seleção. Então, tem potencial aí pra entrar nessa seleção. Acho que até um ponto depois que a gente terminar de passar pelos nomes, a gente discutir aqui qual seleção ficou melhor. Uhum. E teve esse debate. É verdade. E os meias, Alemão? Foi convocado o Casemiro, o Douglas Luiz, que é querido do Vasco, que tá no Aston Villa, o Everton Ribeiro... Esse é empresário que coloca ele na seleção, né? Ele é bom jogador, mas não tá tendo destaque, né, pra isso. Não dá, pô. E aí foi o Everton Ribeiro. O Gerson foi pra Olímpica, né? Foi pra Olímpica. O Everton Ribeiro, o Fabinho do Liverpool, o Fred do Manchester United e o Paquetá do Lyon. Meiuca também tá meio comprometido, hein? A gente vê muito meia defensivo e pouco meia ofensivo, né? Sim. A gente tá sem meia, né? Coutinho tá machucado ainda, né? Eu acho que tá. Também tá meio indefinida a situação dele, né? Então, tá... Pô, deu uma decepcionada o Coutinho nessas últimas temporadas aí, né, cara? Deu. Não foi muito bem, não. É um cara assim que... A gente pensou que ia ser uma decepção, daí do nada explodiu no Liverpool, depois foi mal no Bayern, daí foi pro Bayern, tipo, por mais que não tenha jogado muito, quando jogou foi bem também, e ganhou tudo que ganhou. Então é um cara que, quando a gente acha que vai engrenar de vez, decepciona, né? E acho que foi o principal jogador do Brasil na última Copa, né? Jogou muito bem na última Copa. Talvez ali com o Neymar, né, que acaba sempre sendo o centro das atenções. E o Casemiro jogou também bem. O Casemiro jogou bem. O Alemão, na seleção olímpica, eu senti falta, na verdade na seleção olímpica não, né? Na seleção principal, eu senti falta de um cara que ele foi convocado para a seleção olímpica, que é o Bruno Guimarães, que tá no Lyon, que era do Atlético Paranaense, baita de um jogador, e ele foi para a olímpica e não foi para a principal, né? E o Gerson, né? O Gerson também é outro jogador que merecia uma vaga na seleção principal, sim. Pra ser honesto, cara, nessa vaga aí do Douglas Luiz, eu levaria ou o Bruno Guimarães, ou o Gerson, ou o próprio Claudinho do Bragantino. Claudinho. Então, até pra ter um meia mais ofensivo na seleção. Eu acho que tem muita gente na frente do Douglas aí, com todo respeito ao Douglas, se um dia ele assistir o nosso podcast. Queremos você aqui. Mas acho que tem bastante gente na frente dele aí. Isso que a gente não tá pensando muito no contexto, a gente nem tá pensando muito no contexto brasileiro, cara. Se a gente pensar, com certeza vai. Cara, o Veiga tá sendo o principal meia do Palmeiras, metendo gol todo jogo. Eu vejo mais sentido chamar o Veiga do que o Douglas Luiz. Sim. E a seleção do Brasil principal tá com meio campo, de certa forma, que não é ofensivo. O Everton Ribeiro talvez seja o jogador mais ofensivo desse meio campo, né? O Paquetá talvez joga de segundo volante, o Casemiro pouco chega na área, chega bastante na área, mas não é muito a principal característica dele, né? Sim. É que também essa função assim de meio armador tá meio que sumindo do futebol também. Então acho que até por conta disso também. Foi merecido o Everton Ribeiro? Cara, talvez por essa temporada em si, talvez não, mas tipo, pelos 2 últimos anos, que merece sim. Vem jogando muito bem, né, no Flamengo ali. Na verdade, se você for pensar na última década, talvez tenha sido um dos principais mesmo do futebol brasileiro. Ganhou 4 brasileirões, né? Exato, foi um monstro no Cruzeiro, voltou bem no Flamengo também, então é um cara, acho que até um pouco subestimado aqui no Brasil. E tá cotado para ir para a Arábia de novo. Acho que ganhou pouco dinheiro da primeira vez, né? Precisa de mais, né?
que a gente estava falando, a carreira do jogador é curta, daqui a pouco já sofreu com lesão, daqui a pouco vai ter que se aposentar. Não que ele não tenha guardado dinheiro, enfim, se não guardou vai me desculpar, mas, né? Mas eu acho que se o cara tem oportunidade, ele tem que sim. Se ele não se incomodar de sair de um grande centro, de sair talvez de um time da proporção que é o Flamengo no mundo, eu acho que ele deve, não tem nada muito... Cara, eu aprendi a não julgar as pessoas, mas já julgando, né? Se fosse eu no lugar dele, pô, daqui a pouco vai voltar a torcida, pô, o cara vai voltar a jogar no Maracanã lotado. Você tá no seu país, junto com a família, sei lá. Nada impede que ele vá pra lá também 2 anos, 3 anos se for, e volta pra aposentar, né? Talvez é o que ele vai fazer mesmo, mas sei lá. Já tendo ido lá e provavelmente ele já acumulou uma grana, acho que se fosse eu não iria. E os atacantes, Alemão? Foi Everton Cebolinha, Firmino, Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e o Vini Júnior. O que você acha deles? Cara, acho que os atacantes acho que foi bem chamado, cara. Talvez trocaria o Richarlison por... É que o Bruno Henrique não tá bem nessa temporada. Não tá tão bem, né? Não tá nível... Bruno Henrique não tá no outro patamar do Bruno Henrique. Ele não tá no patamar que ele tava antes. Ele deu uma caída no patamar. Então. Mas o Marinho tinha espaço nessa seleção? Pô, bem lembrado. O Marinho tinha, cara. Só que ele se lesionou, né? Ele até comentou, não sei se você viu, ele mudou a foto do Instagram dele pra, se não me engano, a bandeira da Colômbia ou da Venezuela, né? Porque ele não é brasileiro, ele é de outro país, então, porque ele não é convocado. Pode crer. Que merda, hein? Lá no 2016, quando ele jogou no Vitória, que tipo, ele arrebentou no Brasileiro, ele falou uma coisa assim, tipo, pô, acho que os caras não estão vendo meus jogos, porque eu tô arrebentando e não tem oportunidade. Até foi um ponto interessante, Alemão, você levantar. Puxa na sua memória que você vai ver que jogadores fora do eixo aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, poucos são convocados dos times, por exemplo, do Nordeste, mesmo que o cara se destaque no nível que o Marinho se destacou. Por exemplo, não sei a fase dele nessa temporada porque eu não tô acompanhando muito próximo. Mas o Vina, temporada passada, com certeza merecia uma chance, pelo menos, de fazer um teste na seleção. É que tiveram poucas convocações ano passado, né? Quando a gente para pra pensar também. Então, mas nesse ano talvez ele não merecia? Pela temporada que ele fez? Esse ano ele voltou um pouco abaixo, mas vendo essa lista aí, é outro que eu colocaria no lugar do Douglas Luiz aí, fácil. E aí talvez ele não seja do time porque ele é do Nordeste. Não que eu não tô falando de xenofobia, de preconceito, nem nada disso. Mas é interessante a gente perceber como poucos jogadores da região Nordeste que estão jogando na região Nordeste são convocados, né? Mesmo tendo destaque. Honestamente, eu acho que é mais o contrário, cara. Que eu acho que, tipo, querendo ou não, a competitividade lá é menor e acaba que tem menos jogadores que se destacam. Porque você pega, tipo, o Diego Souza, quando estourou lá no Sport, foi convocado. Então, acho que é mais de não... Mas o Marinho estourou no Vitória e não foi. Eu acho que não, tipo, ele jogou muito pela temporada, mas não era nível de ser convocado, hein. Eu acho que ali ele deu uma forçada de barra. O Vina jogou muito e não foi. Eu acho que foi mais falta de oportunidade, cara. O Zé Rafael jogou muito e não foi. Para isso aí. No Bahia ele jogou muita bola. Não, jogou, mas não de seleção, pô. Talvez naquele ano lá ele poderia ter sido convocado para um jogo ou outro, como reserva mesmo. Pra dar experiência talvez, mas assim... É um cara novo também, nada impediria não. Mas como uma cota de experiência ali, não como questão técnica. Acho que não chegou nesse... E eu sou fãzaço do Zé Rafael, cara. O Arthur até me zoou, tipo, na hora que ele entra assim nos jogos, eu falo, pô, entrou o melhor meia do mundo. Até às vezes zoou com o Arthur, assim. Eu sou fãzaço do futebol dele, mas... Não tá correspondendo. Não, é que não, tipo, no auge dele no Bahia não chegou ao nível de ser convocado pra seleção. Ô Lemão, o Cebolinha, você acha que ele foi convocado pelo que ele tá fazendo no Benfica, que de certa forma não é um grande desempenho, ou pelo que ele fez no Grêmio?
Cara, acho que os dois. Como assim? Deixa eu Convocado por Tamal? Não, deixa eu fazer meu ponto. Eu acho que ele tá indo bem no Benfica. É que o Benfica em si não funcionou bem essa temporada. Mas não sei se você chegou a ver o jogo contra o Sporting. Ganhou, né, de 4-3. Eu não tô lembrado do placar agora, mas ele... Foi logo esses dias, não foi? Foi o jogo que carimbou a faixa do Sporting. Foi 4-3 pro Benfica. Ele deu uma assistência monstra pro Pizzi. Acho que é no segundo gol, 2-0. Então, eu acho que ele jogou bem essa temporada, que o Benfica que acabou não ajudando. E o Gabigol, finalmente, hein? Finalmente. Acho que nas convocações a gente tá ajudando a galera, cara. A zica é nos placares. É no resto. Então, na convocação a gente tá ajudando. Porque ele não dava também, né? A gente chega num ponto que tava absurdo já ele. O cara faz gol tudo quanto é jeito, sabe? E eu posso falar pra você, se ele for convocado, jogar pela seleção e ele jogar bem, vai chegar a proposta por ele, viu? Ele já não tá chegando, né? Já não tá chegando, mas eu falo até de grandes centros da Europa, Inglaterra, Itália, vai chegar a proposta. Sim. Cara, eu acho que ele tem que esperar chegar a proposta de um time grande lá da Europa. Então, time grande é relativo, né? Porque ele foi pra Inter e nem entrava. Mas sei lá, eu imagino que ele tava com outra cabeça. Mas, pô, eu, como torcedor do Barcelona, queria ele no Barça, cara. É um cara que tá despontando, né? Talvez agora ele tenha a maturidade de ir pra uma Europa, não naquela época quando ele foi, né? Pô, e o Barça, aquele Pedri lá, tem uns caras que, pô... Acho que até o próprio Dembélé. Hoje eu prefiro o Gabigol do que o Dembélé, fácil. Ah, sim. O Dembélé também se lesiona muito, né? Também, então... Acho que dá pra ele conseguir uma vaga num grande europeu. E o Vini Júnior, merecido? Cara, é que assim, fica difícil pensar, acho que talvez uma alternativa pra ele. Tirando o Marinho, que você levantou aí, de cabeça, assim, não imagino. O Rony? Pô, talvez. Eu acho que o Vini Júnior, tipo, fez um grande jogo contra o Liverpool nos últimos meses aí. E de resto, tipo, não fez nada assim excepcional. Ele não tá sendo excepcional, mas ele não tá indo tão mal também quando ele começou, né? Mas ainda tem os defeitos técnicos dele. Ele tem uma finalização muito boa e, pô, o Rony, o que ele tá fazendo. Isso aí foi bonzinho. Finalização não tem uma finalização muito boa, não. É ruim mesmo, é triste. Então. E, pô, o Rony tá melhorando nisso. Tipo, pegando confiança, né? Tem toda a qualidade e velocidade do Vini Júnior e tá melhorando na finalização. Mas eu acho que aí pesa muito também a camisa que o cara veste. Com certeza. Porque a gente viu o Dudu, que nem a gente falou na entrevista, o Dudu 3 anos seguidos, melhor do brasileiro, destruindo no Palmeiras, fazendo gol de tudo quanto era jeito, e não foi convocado para um amistoso contra a Colômbia, se não me engano, foi no jogo de homenagem a Chapecoense, né? Acho que só tinha jogador. Só tinha jogador do Brasil, então, tipo, é um cara que jogou muita bola, que merecia, é um cara até que ficou de fora não jogava no Nordeste, mas foi um cara que, de certa forma, eu considero como injustiçado na seleção, mas que também não foi chamado porque ele foi preterido por jogadores da Europa, por jogadores com uma camisa talvez mais influente, não digo nem mais pesada, porque tem time na Europa que tem menos título do que os times brasileiros, mas uma camisa mais influente, um empresário com mais ligações, não sei. Eu acho que o Vinícius Júnior é muito isso, viu, cara? Porque você pega, tipo, o que os caras defendem ele na imprensa é um negócio absurdo. Não era pra ser, assim, o futebol dele não fez por merecer isso, cara. O próprio Zidane defende muito ele. Acho que o Zidane é mais ali por questão de querer levantar a moral do cara mesmo, o cara performar melhor em campo. Mas, assim, na imprensa brasileira, eu acho até meio que absurdo o que fazem com ele. Porque, assim, ele surgiu muito cedo, beleza, tipo, foi bem nas categorias de base, mas eu acho que ele nunca entregou ao ponto do que a galera, tipo, exalta ele, tá ligado? Uhum. Nunca fez. Alemão. Não, pode terminar. Não, acho que é isso, eu ia falar, acho que mais do mesmo. Estamos batendo já quase 1 hora, então temos que
Não, vamos falar só, analisar rapidinho a lista olímpica, que foi goleiros Cleiton, o Breno, que tá jogando bem no Grêmio, e o Brazão do Real Oviedo, que eu, me desculpe o Brazão, mas eu não acompanho, não consegui acompanhar o futebol dele. Laterais, Gabriel Menino, que deu uma boa queda de rendimento, precisa acordar. O Emerson Royal, que é do Barcelona e tem emprestado pro Betis, que é um baita no lateral. Aí mais um, seguinte, que caberia também no time principal, o Guilherme Arana. Bom lateral, tá tendo boas temporadas, vem de 2 boas temporadas. E o Abner, do Atlético Paranaense. Os zagueiros, como a gente já falou, Gabriel Guimarães, Luiz Felipe, o Ibanez e o Nino. Quase que eu mando um Fernando Torres aqui, um Ninho. Os meias, Bruno Guimarães, o Matheus Henrique do Grêmio, que também deu uma boa queda de rendimento. O Renier do Borussia Dortmund, que tá tentando ali cavar o espacinho dele. O Lisiero do São Paulo, que voltou de lesão, voltou agora até de certa forma bem. O Gerson do Flamengo, que eu acho que merecia também uma vaga no time principal. E o Claudinho do Bragantino, que aqui ele tá como meia, mas eu acho que talvez ele poderia entrar até no lugar do Vini Júnior como atacante. Ou no lugar do Cebolinha, talvez. E os atacantes... Oi? Não, pode terminar a lista e a gente comenta. E os atacantes, o Antony do Ajax, também tá muito bem. O Malcom do Zenit, que jogou no Barcelona e quase foi para Roma. O Pedro do Flamengo, baita no centroavante. Evanilson do Porto. Gabriel Martinelli do Arsenal. E o Rodrigo do Real Madrid. Baita time. Eu não vi as outras seleções olímpicas que vão disputar as Olimpíadas, mas o Brasil chega como favorito para ganhar a segunda medalha de ouro seguida. Ainda tá valendo aquela história de convocar 3 acima de 23 anos? Então, cara, acho que eu vi alguma coisa que ia mudar, mas não confirmei. Porque na outra Olimpíada foi o Everton, o Neymar e o Thiago Silva, né? Acho que foi. O Everton e o Neymar, é certeza. Eu só não lembro quem que foi o... Foi o Renato Augusto. Não foi o Renato Augusto? Acho que foi o Renato Augusto. Acho que não foi o Thiago Silva, não. Acho que foi o Renato Augusto. Verdade, bem lembrado. Assim... Você quer falar posição por posição? Ou fazer um... Vamos fazer um apanhado assim, da posição só, nada muito aprofundado, mas vamos, até porque tem muitos jogadores que a gente não consegue acompanhar o desempenho deles diário aqui. Eu acho que tem, que nem a gente comentou, um outro nome que dá pra encaixar na principal, acho que até facilmente. Além dos meias que a gente comentou, Pedro é um cara que dá pra cavar espaço da seleção principal, é que o cara acaba sendo reserva, mas por conta do Gabigol. Também tá jogando um absurdo sempre que entra, marca. Seria titular em qualquer time da América Latina hoje. Com certeza. Só não é titular no Flamengo. Mas... Quem mais que tinha de atacantes aí? O Antony, que era do São Paulo. O Malcom. O Pedro Evanilson do Porto. Gabriel Martinelli do Arsenal. E o Rodrigo do Real Madrid. Acho que nos atacantes, talvez só o Pedro tivesse chance agora. E um cara que também teve o Arana, que você lembrou muito bem, que acho que também pode beliscar uma vaga ali na principal, e o próprio Emerson do Betis. Tá? O Emerson joga muita bola. Ainda mais pelo que a gente comentou, tipo, de como tá fraco a lateral direita. Tipo, o Emerson é um cara que dá pra fácil pegar um espaço aí na seleção principal. Você comentou que ele é do Barça? Ele é do Barça, ele tá emprestado pro Betis. Eu não lembro agora se ele tá emprestado ou se o Barcelona fez aquele esquema assim, que vende pro Betis, mas ele tem um preço em contrato que se o Barcelona quiser recomprar é bem mais baixo. Entendi. Eu não lembro como é que era o esquema, eu sei que ele era do Barça. Pô, porque ele é muito melhor que aquele Serginho Deste lá. É? Muito melhor. Cara, a diretoria do Barça tem uns caras que estão começando a apanhar lá faz tempo já, porque é cagada atrás de cagada, né? Cagada atrás de cagada. Falta papel higiênico em La Masia. Nossa, falta muito. O Bruno Guimarães também talvez pudesse cavar uma vaguinha na seleção principal. O Gerson e o Claudinho, eu acho. Depois desse que você falou, né? Do Arana, do Emerson, do Pedro, eu acho que o Bruno Guimarães, o Gerson e o Claudinho também poderiam brigar ali por alguma posição
Não os 3 serem convocados, porque se você for comparar o nível das duas seleções, tem mais, que a gente está falando em 3 meio-campistas, né? Eles não conseguiriam entrar no lugar de 3 outros meio-campistas. Mas talvez no lugar do Douglas, como você comentou, até mesmo do Everton Ribeiro, no lugar do Gerson, no lugar do Everton Ribeiro, não sei, porque tá voltando de lesão. O Paquetá no Lyon, ele tá tendo um bom futebol, melhorou muito, encontrou um bom futebol, mas de certa forma a gente também tem que pensar que o campeonato francês não é um parâmetro tão elevado. Sim. A gente comentou, no lugar do... se o Everton Luiz, né, que a gente tá falando aqui, né? Nem você ter uma Douglas ideia... Luiz. Douglas Luiz. Everton é o Ribeiro. Eu até esqueço o nome do rapaz. Se ele vê o nosso podcast, ele vai odiar a gente, mas assim, além de todos esses, acho que até... Não, mas não é nada pessoal, né, Alemão? É assim, o que a gente acompanha... É que nem a gente tava comentando, a gente tá falando. A gente acompanha o futebol brasileiro. A gente tem mais proximidade com o jogador que tá aqui. O Claudinho tá aqui, então a gente consegue assistir mais. O Gerson tá aqui. Não é desmerecendo ou falando que ele tá fazendo uma temporada ruim. Ele tá fazendo uma boa temporada. Mas talvez por essa proximidade que a gente aqui no Brasil tem com os jogadores do Brasil, que são jogadores do Campeonato Brasileiro, a gente fala assim, fulano tá numa fase melhor do que o ciclano. A gente às vezes perde o ponto de vista deles lá na Inglaterra, falando, não, eu não sei nem quem é Gerson, não sei nem quem é Claudinho. Mas o Douglas tá fabuloso aqui, tá jogando muita bola e tal. Então a gente fica com essa visão às vezes limitada, mas só para fazer o parênteses, né, que às vezes o pessoal pode falar, vocês estão pegando o pé do cara. Não estão pegando o pé dele. É a visão que a gente está tendo, e o ponto de visão partindo de que lugar que a gente está usando, né? E eu até, gostava muito dele no Vasco, cara. Acho que, assim, é um bom volante, mas não parece, tá fazendo por merecer estar na seleção. Ainda mais, assim, principalmente, acho que, assim, dos que não estão na seleção principal, para mim o melhor hoje é o Gerson. Então, assim, o Gerson, para mim, quase com certeza teria que estar no lugar do Douglas, tá? Porque, mais consistente, né? Muito mais consistente, mais técnico, cara, um jogadorzaço. Lemão, pra gente fechar o último assunto, já que a gente trabalhou bem essa questão das duas convocações, aí vão surgindo mais nomes, a gente vai falando depois no perfil alguma live, algum story que a gente grava. O assunto da noite de quinta-feira, que quando o pessoal for assistir o vídeo, provavelmente já vai ter passado o primeiro jogo, que é a final do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo voltando a se enfrentar, se eu não me engano, depois de 29 anos, 26 ou 29 anos, não estou recordado agora. O que esperar desse jogo? Em finais, né? Em finais, O que esperar desse jogo? São Paulo vindo bem, São Paulo pegando o corpo, ganhando uma forma de um time realmente, não é um catado que nem estava sendo nas últimas temporadas. O Miranda ali tem um papel essencial, o próprio Hernanes, que eu vejo que não necessariamente no campo, mas no banco de reservas, dentro do vestiário, ele tem um poder muito, muito forte, principalmente com a molecada, porque ele começou lá no São Paulo também, ele tem uma história ali. Contrataram jogadores bons, que agregaram no elenco, estão valorizando a molecada. E do outro lado o Palmeiras, que é um time que já foi tríplice coroa da última temporada, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, com um time mais sólido, fez uma contratação só, que foi o Danilo Barbosa, que agora tá voltando o Dudu, mas não vai ser para esse jogo, talvez vai ser só para agosto que ele vai começar a jogar no Palmeiras de volta, se voltar, porque eu tenho dúvidas que eles estão tentando vender ele para outro time na Arábia ainda, tanto que chegou proposta do Al Hilal, e eles estão tentando, eles vão ouvir muita proposta dos times lá, usar alguma coisa deles lá. Eles vão ouvir muita proposta desses times. Os alguma coisa. Já vou até marcar o minuto aqui pro Arthur colocar o árabe. Já marca aí. E eu acho assim, o Palmeiras, um time que já tem uma solidez defensiva, tem um meio campo que está começando a corresponder cada vez mais com o Rafa, que a gente comentou, com o Rafael Veiga, uma excelente fase. Rony e o Luiz Adriano se entendendo muito bem. Ao mesmo tempo, o São Paulo tem ali o Daniel Alves, o Reinaldo, o Miranda, tem um sistema defensivo forte, um meio campo rápido. O que a gente espera desse primeiro jogo e do segundo, que também vai acontecer antes da gente gravar o próximo episódio, né? O que a gente espera dessas finais?
Cara, eu tava até falando com o meu professor da academia hoje lá, que eu acho que vai ser a melhor, assim, das que eu assisti pelo menos, a melhor final de Paulista, cara. Eu acho que que nem você comentou, tem toda a questão de como chegam as equipes, né? Acho que Palmeiras e São Paulo chegam nos seus melhores momentos. O São Paulo, acho que nos últimos anos, e o Palmeiras, pelo menos dentro dessa temporada, é o melhor momento. E, assim, são dois estilos meio que, tipo, se encaixam, né? O São Paulo é um time que joga, ataca mais, né, pressiona mais. E o Palmeiras é um time mais de contra-ataque. Tipo, é um contra-ataque. Deixa o adversário com a bola, né? Tipo, é um contra-ataque, mas também pressiona muito na saída, né? Então é meio que um híbrido de contra-ataque com o gegenpressing que o Klopp fala, né? De você pressionar na saída de bola. O Thiago Volpe é um cara que ele às vezes afoba um pouco na hora de sair jogando com o pé, né? Sim. Vantagem pro Palmeiras, talvez? O São Paulo tá usando menos do que o Diniz, né? Mas assim, espero que usem mais nessas finais, porque o Volpe é um cara que realmente, assim, sei lá, não sei se, tipo, quiserem imputar isso nele, de ser um goleiro bom com os pés, ele acaba, tipo, se pressionando a fazer isso. Correspondendo. Mas acho que ele, tipo, embaixo das traves é um goleiro regular, não é nada demais, só que daí, tipo, quando quer inventar com os pés, acaba se complicando. Eu já acho até um pouco mais, eu acho que ele inventa muito, quando ele inventa ele se complica, que nem você falou, mas eu já considero, olhando, você tem um olhar mais técnico para goleiro, essas coisas, eu já vejo ele como um goleiro ali, talvez top 3 ou top 4 no Brasil hoje. Não é um cara muito... Passa uma segurança para a torcida do São Paulo, de certa forma. É que, assim, do que o São Paulo vinha sofrendo com goleiros, ele foi o que mais se encaixou nos últimos anos ainda. Mas, assim, vejo ele bem abaixo de Everton, de Diego Alves. Acho que os meninos do Santos até são melhor que ele. João Paulo, o John. Não sei não. O Walter, que era do Corinthians e foi pro Cuiabá, vejo ele melhor que o... Eu não sei como é que ele tá no Cuiabá, não assisti o jogo dele lá ainda. Mas ele era... Tinha gente que pedia até ele no lugar do Cássio, né? Eu acho que nas últimas duas últimas temporadas ele tava até melhor que o Cássio. Que o Cássio tava jogando com o nome. Mas se for pensar, acho que em outros clubes, talvez acho que o Lomba ali no Inter ele tá no mesmo nível, mas sei lá, acho que ele é um pouco super valorizado. Eu não sei se eu concordo muito, mas vamos lá. Mas assim, a minha opinião é meio que exceção. Normalmente as pessoas, o afegão médio, como diria Emílio Surita, tende a concordar mais com você. Então, Alemão, não vou falar pra gente dar palpite, não vou falar pra gente fazer nada disso. Não, nem sei quanto que vai ser. Não, eu nem imagino também. Mas só pra reforçar, pessoal, a gente teve a escalação do Rei do Pitaco esse final de semana, mas a gente não conseguiu escalar, pelo menos por enquanto, para novos times. Então provavelmente quando vocês virem esse vídeo aqui já vai ter passado a rodada e tudo mais. Se tiver alguma novidade a gente vai ter lançado no Instagram, então por isso que é importante que vocês sigam o nosso Instagram. Só repetindo, como eu sempre faço, @fodacast, PHODAcast, CAST. Segue a gente que todos os vídeos, quando tiver essa dificuldade de tempo, a gente vai falar por lá as escalações. Mas só para complementar essa história do Paulistão, né, Alemão? Vai ser um bom jogo. É isso que a gente tem certeza. Vai ser um jogo que vai ter nível técnico, espero, legal. Vai ser um jogo disputado. E assim, por mais que a gente fale como torcedor, a gente... é legal quando sai encrenca e não sei o quê. Espero que não, para não estragar o jogo em si. Eu nem gosto de treta também, acho que... Não. Um dia a gente conta o que passou na Sul-Americana com a Ponte Preta. Verdade. Quando o Renanzinho vier aqui falar, a gente vai falar da final da Sul-Americana. Eu preciso te mostrar uma montagem que fizeram esses dias dessa foto, de uma foto que a gente tem desse jogo. Tô muito Manda pra mim. Vou mandar no grupo nosso lá depois. Manda. Aí se for legal a gente põe no vídeo, se puder a gente põe no vídeo. Ou a gente joga lá. Acho que depois do episódio com... Não vou falar pra não pegar surpresa, mas... Eu já falei que é com o Renan, cara. Você não falou qual que é.
Então... É o Renan, que Renan que tem aí, que joga bola, né, irmão? O Renan do Palmeiras. O Renan do Palmeiras, é o Renan do Palmeiras. Mas depois desse episódio a gente joga a foto lá no Instagram também. Então, a gente conta essa história pra vocês. Lemão, vamos passar só por cima do nosso time do Rei do Pitaco aí, só pra falar como que foi a pontuação da última rodada que a gente comentou, né? Por mim, eu deixava pra lá essa última rodada. Aí, ó o que eu falo. A gente escala os times, para as ligas que não valem, a gente faz ponto. Para a Liga do Campeonato Espanhol, eu fiz mais de 100 pontos. Não, eu fiz quase 100 pontos. Para a Liga dos Estados do Paulistão, eu fiz 105. Aí, para a liga que eu falo no vídeo, que é a dos estaduais, eu fiz 50. Aí, eu só destacar uma coisa nesse time aí que eu ressaltei bem, que o jogo do Inter com o Grêmio ia ser bom. Então eu coloquei dois caras que tinham potencial de fazer gol, foi o Thiago Galhardo e o Diego Souza, os dois fizeram gols realmente. E destacar o Matheus Cavicchioli no gol, que fez 9.5, e o Rodinei na minha lateral, que fez 7.7. Aí meu banco não entrou, tudo mais, mas eu tinha dois caras do Vasco que talvez iam agregar um pouco mais, melhorar minha pontuação, que foi o Andrei do Vasco, com 6,5, e o Germancano, que fez 8.4. Ele fez mais pontuação do que o Diego Souza, que fez 8.3, e do que o Gabigol, que fez 6.6. Então, minha pontuação total dessa rodada dos estaduais foi 50.14. Foi bem abaixo do que a das outras, que eu não falei no vídeo. E eu não fiquei... Não te deixei sozinho, né? Na lã. Agradeço a parceria. Das zicadas e, cara, acho que foi uma das minhas piores pontuações na história do Rei do Pitaco, se não foi a pior, cara. Eu escalei pro Paulista, né? Tudo bem que tava... Vou fazer minha defesa, que tava difícil, né? Que tinha só 2 jogos também. Yeah. Então, tinha poucas opções, mas fiz só 34.01. Pontuação baixíssima, ainda mais se tratando de Rei do Pitaco. Cara, de destaque positivo, acho que foi só o Pablo, do São Paulo. Vamos lembrar que essa rodada era ainda das quartas, então foi o jogo contra... Da Semi, não foi? Não, foi das quartas. Ah, não, foi das quartas, tá certo, das quartas. Tinham só 2 jogos, porque o do Corinthians e do... Verdade. E Mirassol e Guarani já tinha passado, então foi só São Paulo e Ferroviária, Palmeiras e Bragantino. Daí o Pablo foi o único destaque assim, positivo, fez 11.70. O Vinha fez 8.9 também. Foram as maiores pontuações. Claudinho. O Claudinho. 7.2 também. Mas daí nas negativas eram algumas. Nosso amigo Volpe fez menos 2.5. Fala mal do cara. Mas eu tô provando meu ponto aqui, né, com ele. Não, ele tá te castigando. Castigou. Ele é o viajante do tempo, alemão. O Miranda fez menos 3.7. Foram as duas principais pontuações negativas aí. O Igor Meritão também pontuou negativo. Até um abraço pro Igor, que a gente estava trocando ideia no Instagram lá. Um abraço pro Igor Meritão. A gente já tá conversando, vamos ver o que a gente consegue fazer aí depois desse Campeonato Paulista. Vamos conversando, mais novidades em breve. Exato. Ele negativou, o Arthur do Bragantino negativou, o Ítalo do Braga negativou. Mandou bem. Que eu fiz também aquela proteçãozinha emocional, né? Deu uma reforçada no Bragantino ali pra caso eles ganhassem o jogo, pelo menos no Rei do Pitaco fosse bem. Quem mais aqui que eu tava vendo, que eu ia falar pra você? O Reinaldo até fez uma pontuaçãozinha ali ajeitada, 5 pontinhos pra garantir e tal, nada muito... Considerando que não teve o saldo de gols, foi bom também. E eu queria só destacar uma coisa que aconteceu no jogo de São Paulo e Ferroviária, o gol do Renato Cajá. Meu amigo, que bola foi aquela? Golaço. Assim, normalmente eu considero gol de falta no canto do goleiro, falha do goleiro, mas ali é uma das... Fez uma curva absurda aquela bola. E pegou na forquilha, então... Você acha que ganhou o gol da rodada pelo Globo Esporte, que tava fazendo a votação? Cara, gol da rodada, acho que sim. Não teve gol mais bonito que o dele, não. Golaço mesmo. Bom,
chegamos ao fim dos nossos assuntos de hoje. Só terminar de mastigar. Deixamos o Brasileirão no gatilho ainda, né? Verdade, né? Vamos falar só rapidinho, Alemão, só o G4. Quem você acha que vai ser o G4? Os 4 rebaixados, vamos fazer diferente. Os 4 rebaixados, quem que vai ser? Para ser coerente, Santos, o Juventude. Quem mais que tá jogando na Série A? Série B A? Não, Série A. Cuiabá. E mais. O Sport tá na Série A? Tá. Então, o Sport. Eu acho que caem Juventude, Sport, Bahia e... Deixa eu ver aqui... Eu vou seguir o voto do relator, o Santos. Mas eu vou dar uma pensada melhor. A gente pegou de supetão. A gente acabou prolongando um pouco o vídeo aqui mais do que a gente queria, então a gente não vai conseguir... A gente se estendeu bastante, que foi legal, até importante, no assunto da seleção, então a gente acabou não conseguindo fazer nesse episódio a análise da tabela do Brasileirão. Análise não, os pitacos, né? Hashtag Rei do Pitaco patrocina nós. Os pitacos do Campeonato Brasileiro. Então a gente, para não ficar um vídeo muito comprido, muito longo, como foi o primeiro, a gente vai cortar. Então a gente faz esse assunto talvez não no próximo, porque a gente tem uma surprise vindo aí para semana que vem, mas a gente dá um jeito, a gente vai encaixar isso daí antes do Brasileirão começar, a gente dá um jeito. Nem que a gente coloque antes da entrevista, já falei já. Nem que a gente coloque antes. Na entrevista dá pra gente abordar isso aí também. É bom pra pegar a visão lá de fora sobre o... Então fala, faz o merchan, Não, pode fazer. Porra, obrigado. O cara fala com o parceiro e joga assim, fala aí, faz aí. Tá. Galera, quinta que vem a gente vai ter o PV, o famoso Pedro Vinícius, um amigo nosso, parceiro nosso. Ele aceitou conversar com a gente, bater um papo. Tá lá na Polônia. Umas horinhas de diferença, então ele vai estar madrugando, a gente vai estar fazendo um pouco mais cedo do que a gente costuma gravar o vídeo aqui. Então, já agradecer o PV por ter topado participar. Ele já jogou no Linense, jogou na Ferroviária, já jogou em Portugal e agora ele foi para a Polônia e tá fazendo gol, tá se destacando. Então é um cara que foi muito bacana ele ter aceitado esse convite e a gente vai conversar com ele na quinta que vem e aí a gente vai soltar para vocês também esse bate-papo super legal. É um cara gente boa que joga muita bola e vale a pena vocês acompanharem e continuar assistindo a gente. E aí, Lemon, quer puxar o gancho para a seguinte já ou ainda não? Vamos fazer Suspense. Mas tem coisa vindo aí. É atração internacional também. Aqui é só gringo, Alemão. A gente traz só gente de peso. Começamos no auge, né? E aí o PV, então semana que vem ele vai contar um pouco da história dele, a gente vai bater um papo descontraído, como a gente costuma fazer aqui, enfim, vocês vão ver, ele é gente boa, ele é divertido também e vai agregar bastante no nosso papo. Vai ser uma entrevista bem descontraída. E eu tô bem ansioso pra, ter mais contexto de como que é o futebol lá, tá? Vai ser bem legal. Vai ser bem bacana. Então, quinta que vem, não esqueçam, a gente vai entrevistar ele. A gente só vai combinar certinho como que vai fazer o esquema, mas a gente vai avisando durante a semana para vocês. Então, Alemão, é isso. Para de assistir o jogo e presta atenção no vídeo. Eu pensei que tinha saído do gol lá. Não. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, brigadão pela atenção de vocês, por assistir o nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu likezinho, ativa o sininho para fazer Belém Belém. Segue o nosso Instagram, @fodacast, PHODACast. Segue a gente que a gente vai estar sempre lançando as novidades. Inclusive, se abrir rodada do Rei do Pitaco, a gente vai lançar os times lá. E acho que é isso. Pessoal, brigadão de novo aí pela força, por assistir nosso vídeo. Compartilha com os amigos, divulga para aquele tio que não faz nada o dia inteiro, que fica coçando o sovaco no sofá. E ajuda a gente a dar uma aumentada aí. Contamos com vocês para continuar trazendo o nosso assunto e nossa desinformação a todos.
Um beijo, um queijo, se cuidem e até a próxima. Valeu, galera. Até mais.